Se tem uma informação que a gente escuta bastante, tanto na área da saúde quanto dos pacientes, é que a diabetes não tem jeito. O paciente que vai ficar diabético e está predisposto, ele vai desenvolver essa doença, sendo diabetes tipo 1 ou tipo 2, porque é de causa genética e não tem mais jeito. Mas na verdade as coisas não são assim. Tem muitos pacientes que podem sim evitar a diabetes, por mais que eles tenham familiares diabéticos. Então, com isso em mente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 6 passos muito importantes para você nunca ser diabético. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. É importante entender que eu vou trazer informação com artigos científicos aqui e não é balela que eu tirei da minha cabeça. Eu sempre tento trazer para vocês a maior quantidade de informação com comprovação para o vídeo ficar mais interessante e a gente poder debater e entender melhor o assunto. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato e eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Canal este, aliás, que está sempre produzindo vídeos sobre saúde. Se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações e deixa o seu curtir ali, que é muito importante também, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e continuar te entregando. Para ser bem rapidinho essa introdução, eu quero que vocês entendam que existem 2 tipos grandes de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. Ambas têm muita associação com a genética das pessoas. A tipo 1 é uma onde a pessoa ela não consegue produzir insulina direito, que é um hormônio produzido normalmente lá no pâncreas. Já a tipo 2 é quando a pessoa ela não consegue utilizar mais essa insulina que ela produz, porque o corpo está resistente à insulina. Nós temos vários tipos de receptores de insulina, que são pequenas proteínas que ficam pegando a insulina que a gente produz, e esses receptores estão em vários órgãos do nosso corpo, no fígado, na pele, no músculo, enfim, em vários lugares. E esses receptores, quando eles não conseguem se conectar mais com a insulina para de fazer o trabalho dela, que é pegar o açúcar e guardar dentro do órgão, então o açúcar fica livre no sangue, começa a aumentar demais e a diabetes tipo 2 se estabelece. É importante você entender que essas dicas, elas podem ajudar vocês que têm predisposição a diabetes tipo 1 e principalmente a diabetes tipo 2, de evitar essa doença e ficar por muitos anos da sua vida saudável. Tem muito paciente que é diabético tipo 2 e poderia ter prevenido tomando algumas medidas durante o período mais novo da sua vida. E é justamente isso que eu quero alertar vocês no vídeo de hoje. Mas sem mais delongas e sem balelinha, vamos lá para os nossos 6 passos para evitar a diabetes. O primeiro passo, inclusive, está muito relacionado também com evitar gordura no fígado e triglicerídeos aumentados, que eu comentei no vídeo anterior. Se você se interessar nesse vídeo, eu vou deixar um card aparecendo ali em cima. É errado ficar consumindo alimentos a cada 2 ou a cada 3 horas, porque nós estamos ouvindo há muito tempo, o ideal é comer a cada 2 horas, ou o ideal é comer de 3 em 3 horas, e às vezes a gente escuta isso até na faculdade de medicina. Eu ouvi uma vez de um médico dizendo a teoria do quem disse. A teoria do quem disse é basicamente o seguinte: quem disse tal coisa para você? Por exemplo, na faculdade, o professor fala, é importante comer a cada 3 horas. Quem disse? O professor dele disse. Beleza, mas quem disse pro professor dele? Ele leu num livro. Que livro? Eu vou lá ler esse livro e vou ver se é verdade que isso realmente é comprovado e funciona. Na maioria das vezes, essas coisas que a gente escuta da boca dos outros não tem comprovação. É igual você às vezes vai escutar do seu vizinho. O fulano tomou um chá de não sei o que lá e isso melhorou o açúcar no sangue ou a pressão. E aí você vai tomar e você percebe que a sua pressão não mudou em nada, o açúcar não mudou em nada, seus triglicerídeos não mudaram em nada. E aí você fala, deve ser porque eu não tomei na quantidade certa. Aí você fica tomando por vários meses e no final das contas não muda em nada. É a mesma coisa. A pessoa ela não tem comprovação e ela só fala que funciona e você vai na onda. A ciência ela já diz pra gente, de acordo com vários estudos, que o legal é você não comer tão seguidamente assim. É ideal você comer num período ali de 12 horas durante o dia, só que nessas 12 horas você vai comer poucas vezes, de 2 a 3 refeições com um volume legal e adequado para você se manter durante o dia. Então, como eu já falei aqui no canal, um café da manhã, um almoço e uma janta bem reforçada. Se você ficar comendo a cada 2 horas, a cada 3 horas, você vai ter pico de insulina toda hora, e isso vai gerar resistência à insulina em você. Você pode virar mais facilmente um paciente diabético tipo 2, se é que você já tem a genética de um paciente diabético tipo 2. A
segunda dica é de evitar a frequência de consumo de adoçantes artificiais, de sucos de fruta à repetição, né? Ficar tomando toda hora, melaço, mel, alimentos muito doces, aqueles alimentos em padaria que são ricos em açúcar ali que fica em cima do pão. Então evitar esse tipo de alimento muito doce. Uma vez aqui no canal eu comentei sobre a Coca-Cola. Eu tive até que explicar nos comentários porque as pessoas não entendem absolutamente quando você tenta explicar algumas coisas. Eu falei para os pacientes que são viciados em refrigerante que caso você não consegue se livrar do seu vício, você opte por um refrigerante light que tenha uma quantidade baixa de açúcar. Isso não significa que eu recomendo que você tome um refrigerante. Imagina só, lá no consultório vem o paciente e eu falo, olha, vou prescrever para você aqui uma Coca-Cola zero cada 6 horas por 5 dias. Pessoal, isso é um absurdo. Então lembra, refrigerante tenta tirar da sua alimentação. Substâncias artificiais, principalmente, tenta tirar da sua alimentação. Eu não tô falando para você cortar totalmente, afinal de contas, você não é um paciente diabético. A gente tá falando aqui dicas para evitar diabetes. Então eu não tô falando, pare de tomar suco de fruta, pare de comer aqueles pães de padaria que tem açúcarzinho em cima, como por exemplo o sonho de padaria. Não, eu tô falando para você comer de forma moderada. E moderada também não significa um por dia. É você comer de vez em quando. Ah, deu uma vontadezinha aqui, faz 15 dias eu não como um sonho de padaria, eu vou lá comprar e vou comer. Isso é fazer de forma moderada. Eu não tô aqui para fazer um tipo de terrorismo e falar para vocês, não, parem de comer absolutamente tal coisa, porque isso nem eu faço. Então eu tomo um refrigerante ali de vez em quando, eu como um sonho de padaria de vez em quando. Então é normal a gente querer comer uma coisinha ou outra ali para só saciar o paladar. Agora, o que não pode é manter isso frequente na sua dieta. Não pode, por exemplo, você tomar mais refrigerante do que você come fruta. Não pode, por exemplo, você comer mais pães de padaria, doces, do que você come salada. Então o ideal é que você tenha uma moderação nessa sua parte alimentar. Outro dado legal é de você fazer exercício físico, mas não qualquer exercício físico. Aqueles exercícios que aumentam a massa muscular. Existem muitos estudos já que dizem que o nosso músculo esquelético, aquele músculo que está ali coladinho nos seus ossos, ele é de suma importância para manter o nível de açúcar normal no seu corpo. Afinal de contas, nos músculos nós temos muitos receptores para insulina, aquele hormônio que é produzido lá no pâncreas e que é tão importante para guardar o açúcar que está no sangue dentro dos órgãos. Se a gente aumenta a massa muscular, logo a gente vai aumentar também a nossa quantidade de receptores para insulina e a gente não vai ficar recebendo sempre a insulina no mesmo receptor. E se você tem uma massa muscular mais volumosa, isso também significa que você vai usar menos insulina para guardar aquela sua glicose dentro dos órgãos. Então, muito interessante esses dados que eu estava lendo nesse artigo para trazer aqui para vocês. Outro passo é de você consumir proteínas em valores adequados. Isso também era uma dica lá para quem está ligado no vídeo de gordura no fígado e triglicerídeo aumentado. Pessoal, quando a gente consome uma proteína em quantidade muito alta ou proteína em quantidade muito baixa, a gente começa a produzir mais açúcar no corpo. Isso mesmo, o seu corpo ele tem a capacidade de produzir açúcar. Se você tem pouca proteína na sua alimentação, o seu corpo vai produzir o hormônio do crescimento para tentar produzir proteína dentro do próprio corpo e isso acaba aumentando o nível de açúcar. Agora, se você tem muita proteína na sua alimentação, você acaba tendo uma maior produção também de açúcar, só que lá no seu rim, porque o rim ele percebe que você está cheio de aminoácido que vem lá das proteínas, né, da sua alimentação, e ele usa esses aminoácidos para produzir açúcar em um processo conhecido como gliconeogênese. Então, os dois extremos não são legais. Eu sei que vai aparecer esse tipo de comentário porque sempre aparece, que é, mas qual é o nível ideal então para eu consumir? Eu não posso falar, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Vai ter uma pessoa de 1,50 m comentando, vai ter uma pessoa ali de 2 metros, vai ter uma de 1,90 m, vai ter um homem, vai ter uma mulher, vai ter uma pessoa que está grávida, vai ter uma criança comentando. Cada pessoa tem uma recomendação nutricional diferente. Até a idade diferente muda. Um idoso tem uma quantidade de substâncias diferentes que ele tem que consumir de uma pessoa de 20 anos, por exemplo. Então, se você quiser saber a quantidade exata de proteína que você precisa consumir, é só marcando ali uma consulta com um nutricionista para ele poder passar esses valores para você. O quinto passo que eu trago aqui para vocês é preferir consumir carboidratos bons do que os carboidratos ruins. E quando eu falo de carboidratos bons, eu me refiro aos vegetais verdes principalmente. Afinal de contas, tudo que a gente come, pessoal, tem carboidrato. O arroz tem carboidrato, o feijão tem carboidrato, a batata é carboidrato, o espinafre é carboidrato, o alface é carboidrato.
A mandioca é carboidrato, a linhaça tem carboidrato, o docinho, a bala, o chiclete é tudo carboidrato. Então, prefira carboidratos bons ao invés de carboidratos ruins. E ainda na alimentação, uma dica muito importante é de você consumir gorduras boas também. Porque quando você consome gorduras boas, você acaba mantendo o nível de açúcar mais controlado, porque a sua insulina também vai se manter controlada. Você não vai ter aquela preocupação de ficar tendo picos de glicose muito altos e a resistência de insulina acabar aparecendo. E quando a gente fala de gorduras boas, a gente está se referindo àquelas gorduras que nós já comentamos aqui algumas vezes. O ovo tem gordura boa, o abacate, a linhaça tem gordura boa também, o cacau, as nozes, sementes como a semente de girassol. Então nós temos vários tipos de gordura que podem ajudar você a ter um pouquinho mais de gordura ideal ali no seu sangue. Eu já fiz um vídeo falando sobre gorduras ideais aqui no canal, então não vou ficar me prolongando demais nesse assunto sobre gorduras. Se você seguir esses 6 passos, eu tenho certeza que as chances de desenvolver um diabetes tipo 2 ou até mesmo diabetes tipo 1 vão diminuir bastante. Você pode perceber que se você for um paciente pré-diabético e seguir algumas dessas dicas aqui, a quantidade de açúcar no seu sangue vai dar uma reduzida. Você pode ter até uma diminuição da sua glicemia ou da sua hemoglobina glicada, que são 2 componentes muito importantes para a gente fechar o diagnóstico de diabetes, né? Quando eles estão muito altos, significa que o paciente ficou diabético. Então lembre-se, siga essas dicas aqui, siga a recomendação do seu médico e desse jeito você vai evitar um quadro de diabetes. E para você que é pré-diabético, não se esqueça, se o seu médico passou para você metformina, não pare de tomar o remédio ou não fique com medo de tomar esse remédio. Tem muitos estudos já que comprovam que se você praticar exercício físico e você tomar sua metformina certinha, sendo pré-diabético, as chances de você virar diabético são muito pequenas. Então, se alimente direito, pratique exercício e tome o seu remédio, que é show. Você não vai ter esse probleminha ali de ficar tendo que tomar remédios em doses muito altas ou até mesmo complicações da diabetes, porque essa doença ela traz vários riscos para a saúde que só um diabético mesmo pode afirmar aqui nos comentários como são ruins, né? Tem o pé diabético, tem problemas de visão como por exemplo a retinopatia diabética, tem problemas na circulação, né, que podem acabar levando a várias úlceras na pele. O paciente tem a cetoacidose diabética, que é tão grave, tão mortal quando o paciente demora para ir para o hospital. Então, não se esqueça, siga essas dicas que eu tenho certeza que vai dar certo e a sua saúde vai melhorar bastante. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça, deixe seu comentário ali embaixo e o seu curtir, que é muito importante. Diz também de onde você está assistindo esse vídeo, de que estado você é. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito a atenção de vocês, mas antes de ir embora eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui para vocês. Em um vídeo eu comentei sobre pressão alta e pressão baixa, qual das duas é pior? E no outro vídeo eu dei algumas dicas sobre suplementos que podem ajudar a controlar o seu açúcar no sangue. Aliás, eles poderiam ser complementos também para esse vídeo aqui. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!